Já faz alguns anos, na verdade bastante tempo, que eu estava fazendo visita em mercados, porque eu trabalhava com vender produtos para mercado, e entrei no mercado e encontro o Mano Menezes e a sua esposa, lá fazendo compra, no mercado ali na Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo. E, na verdade, é como as pessoas falam, né? A primeira impressão é a que fica. E eu fui tão bem recebido ali, porque eu fui falar, conversar um pouquinho com o Mano, né? E isso há mais de 15 anos atrás, com certeza. Troquei uma ideia, ele parou de fazer compra ali para me dar atenção, né? A gente falando ali rapidamente de futebol. E inclusive a esposa dele pegou o meu celular na época para tirar uma foto, né? Eu falei, posso tirar uma foto contigo? Claro. Ela, me dá aqui o celular, eu tiro. Então, assim, foi de uma simpatia muito grande. Eu guardei essa simpatia para o resto do tempo, né? Porque a primeira impressão realmente ficou. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por força aí do momento terrível, né? Que passa o Mano Menezes e a sua família diante dessa tragédia, né? Que a gente vê acontecer todos os dias nesse país, com centenas de pessoas, e a gente fica realmente tocado e realmente triste com isso tudo. Que eles possam de alguma maneira ficar bem, com o coração leve e em paz, se é que é possível num momento como esse, né? Que todos possam lá da família do Mano ficarem bem. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Ufa! Né? Mais um ufa. Ufa! Terceiro ufa. Ufa! Ufa foi a sensação que o torcedor tricolor ficou assim que o juiz apitou o final da partida. Meu Deus, hein? Meu Deus! A partida ontem do São Paulo e com o Grêmio, sabe aqueles jogos de tabuleiro que a gente antes jogava, reunia a família, os amigos, para jogar, né? Os pininhos coloridos, os dados arremessados sobre o jogo. Opa, ande 5 casas, ganhe um pinhão. Você andava 5 casas, aí você jogava o dado, caía. Volte 8 casas, né? Ah, você perdeu a próxima vez de jogar. Pula a vez, né? Então, assim, o jogo do São Paulo ontem me lembrou um jogo de tabuleiro. Por quê? O São Paulo começa dominando a partida, mesmo que bagunçado, mas dominando a partida. O São Paulo toma um gol do jeito que tomou. O cara coloca 3 zagueiros, sendo o Ferrarese o híbrido, né? Ele criou essa função híbrida para o Ferrarese do zagueiro barra lateral. Então ele joga com 3 zagueiros barra lateral. E o São Paulo está no ataque, o São Paulo toma um gol que tomou, gente. Um negócio absurdo, né? Um negócio absurdo. Todo mundo no campo do Grêmio. E o jogador escapa, ainda longe do meio de campo, o jogador consegue escapar do jeito que escapou. Bom, é surreal, mas tudo bem, vamos em frente. O São Paulo toma o primeiro gol, o São Paulo não termina bem o primeiro tempo, o São Paulo vem para o segundo tempo, logo faz o gol com a Arboleda, empata. Depois aquela confusão toda no pênalti, aí o André Silva faz o gol, o São Paulo vira, e no finalzinho, Jesus amado, os caras perderam um gol ali, em cima da hora, que eu vou falar para você, é para deixar o coração dos gremistas para lá de abalados, né? Porque realmente, que jogo, não é no sentido jogão, que jogo no sentido da emoção, porque eu vou falar para vocês, não tá fácil não. Não tá fácil ver o jogo do São Paulo, não tá fácil ver o comportamento dos jogadores, não tá fácil ver o tamanho e o número de contusões que tem o São Paulo. Outro dia eu brinquei com isso, que o São Paulo parece o departamento médico, só libera um jogador quando entra dois. Entendeu? Eles ficam com a porta trancada, com a chave lá dentro. Ó, nós estamos precisando de um jogador aí. Libera um jogador aí pra gente. Eles abrem a porta, segura o jogador que eles estão liberando do DM e fala, tem que mandar dois para eu liberar um. Tem que mandar dois. Estou soltando o Pablo Maia aqui, ó. Quem é que vai entrar? Espera um pouquinho, eu vou mandar o Ferreirinho e o Marcos Antônio para vocês. Tá bom? Então primeiro vem os dois aqui, aí os dois entram. Agora libera o Ferreirinha, e tranca correndo a porta de novo. O DM do São Paulo é isso, DM fraco, DM sério de problemas. Senhores, eu volto a lembrar para vocês, nós estamos no mês de maio, metade do mês de maio. A temporada começou no final do mês de janeiro. Fevereiro, março, abril e maio, são 4 meses de temporada. Fazendo rodízio de jogador. O jogador não joga todos os jogos. Quem está jogando é o Alisson.
O jogador não joga todos os jogos, joga metade, joga 50% das partidas do time. E os caras se machucam, velho. O que virou a preparação? Ah, mas hoje corre mais. Então, pera um pouquinho. Não evoluiu o preparo físico? Não evoluiu o tratamento médico? É claro que evoluiu. É que tem gente lá no São Paulo que é incompetente. O pacote de gestão de futebol no São Paulo ele é incompetente, porque é um absurdo. Quase o Luca também. O Luca, que é o moleque que começou a jogar agora. Tava sentindo a perna, gente. Então, assim, é um Deus nos acuda. É um absurdo o que você vê. Aí você lembra o que o doutor Turíbio fazia no começo dos anos 90, o professor Moraci fazia nos anos 90, no começo, e você vê agora o que esses caras fazem. Ou eles estavam ano-luz à frente do futebol, ou os caras que estão agora são da pré-história do futebol. Né? Negócio absurdo. Parei abrir um parênteses aqui para poder falar um pouquinho a respeito disso. Um jogador com 10 minutos tem um problema na perna. O outro lado, não, tá machucado o Ferreirinha. O Lucas só volta depois. Vá ver se eu tô na esquina, porra. Aí também haja saco. Tá jogando em gramado sintético todo dia. É isso, gente? Então, tá cada história que você escuta e eu realmente não consigo engolir e não posso engolir essas coisas. Quer se divertir um pouquinho? Tem lá o pessoal que faz o react dos jogos, né? Dos adversários. Eu me divirto com aquilo quando é os outros, né? Quando é os outros, tem lá o cara do Grêmio lá, que é muito engraçado, velho. Aquele cara do Grêmio, ele é muito engraçado, porque o Grêmio, na situação que tá, virou referência de você, né? O seu time não tá bem, mas tem gente que tá pior, né? Então, assim, cara, eu assisto aquele react lá, puta, eu dou risada demais com aquilo, né? E realmente, ontem o cara arrancou os cabelos, né? Arrancou os cabelos que já não tem mais. Porque o Grêmio realmente afundou. Era o São Paulo que era para estar no Z4, né? Mas, felizmente, é aquilo, né? O futebol tá muito nivelado. Então, você ganha 3 pontos, você vai lá para oitavo. O São Paulo, que estava quase entrando no Z4, sobe para oitavo no campeonato. Claro que hoje tem rodada, hoje tem muita movimentação também, mas é isso. E ufa, né, gente? Até que, enfim, a gente conseguiu uma vitória dentro de casa. Eu sempre acho importante o seguinte, gente. A gente fazer uma avaliação mais aprofundada daquilo que a gente está vendo. Não adianta só eu falar do jogo e da vitória do São Paulo e ponto final. Se eu for ver os números aqui, eu fiz até uma anotação, cara. 61% de posse de bola, 25 chutes contra 6 do Grêmio, foi 2-1 o jogo e um gol de pênalti. 485 passes contra 325, 8 escanteios contra 3. Se eu for ver esse número aqui, o São Paulo ganhou de 5-0 o jogo. Só que não, né? São Paulo ganhou num pênalti duvidoso, não vou entrar no mérito da questão agora, só vou lembrar aqueles que vi, não, o São Paulo está sempre roubado, ai, coitado, a gente é coitadinho, a gente não sei o que lá, eu não entro nessa discussão, vocês sabem disso, né? Mas também a gente, né, teve um lance indevido, que o VAR chamou para falar de um lance muito antecipado, erro crasso, né, erro absurdo. Teve o lance do pênalti também, meio bem meleca. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão. O que eu vou dizer é que o São Paulo ganhou com um gol de pênalti. Que não era para ter ganho. Ganhou com um gol de pênalti. Senhores, a gente precisava ganhar o jogo? Precisava. Nós ganhamos o jogo? Nós ganhamos. Então a gente separa os 3 pontos. Né? A gente separa os 3 pontos, acende uma vela, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Entendeu? E fala, caraca, ainda bem, ufa, dentro da nossa casa. Olha a dificuldade de jogar dentro de casa, com 35 mil. Cara, isso aí não é torcedor, cara. Isso é anjo. Isso é anjo da guarda de São Paulo Futebol Clube. Lembrando o nosso querido Ronaldo Luiz, né? Isso é anjo da guarda de São Paulo Futebol Clube. O cara que vai no sábado à noite para uma arquibancada, 9 horas da noite, depois corre o risco, tem que sair correndo para pegar o metrô, porque senão a porta do metrô fecha na cara dele. Um absurdo, o torcedor sendo tratado como otário, como sempre, né? Pois bem, gente, então uma coisa é a vitória, uma coisa são os 3 pontos, outra coisa é o que esse time está entregando, senhores. Eu não tô desejando um futebol maravilhoso, eu não estou desejando um time de Tele Santana em determinados momentos voando, um time do Carlos Alberto Silva, um time do Cilinho, um time de Zé Poi, eu não estou
não tô pedindo de Muricy Ramalho, eu não tô pedindo o que a gente já viu de São Paulo Futebol Clube jogar futebol mais bonito. Eu não tô pedindo isso, porque eu não sou louco. Eu sei os caras que eu tenho no meu elenco, né? Eu sei como é que tá o nível do futebol, essa tranqueira que virou futebol brasileiro. Então eu não estou pedindo isso. Mas eu estou pedindo um mínimo razoável para que você, além dos pontos que você ganhe, e ganhe partidas, você fala, cara, pera um pouquinho, existe alguma coisa positiva nesse comportamento. Nesse comportamento, a gente tem uma temporada pela frente em que o São Paulo, de repente, começa a acreditar aí em algum tipo de conquista. Mas não. O que você vê em campo do São Paulo Futebol Clube, meus irmãos, chega em determinados momentos do jogo a ser assustador. Se você paga 3 milhões por mês pro Oscar, por exemplo, para jogar o que o Oscar tá... Agora alguém vai falar, não, mas ele veio de contusão. Então, aquele papo furado. O jogador que ganha 3 milhões, meu irmão, tem que jogar com gesto na perna. Então é o seguinte, primeiro tempo pífio, segundo tempo meio pífio do Oscar, tá devendo demais. Primeiro tempo, alguns jogadores desapareceram, o Luciano sumiu, André Silva, não vou nem ficar repetindo aqui, porque alguém vai falar chupa-rone porque ele fez o gol de pênalti, né? E o menino Rian também tá com a sorte, hein? Na hora que o Burreldia resolve colocar ele em campo, acontece tudo isso daí, ele não entra. Né? O Burreldia não põe ele para jogar, né? Então, assim, o que é preocupante, irmãos? Preocupante é a bola que esse time tem entregue. É isso que é preocupante. O nível de futebol que esse time tem jogado, é isso que é preocupante. E nós vamos ver, enfrentamos um Grêmio que está na situação que está, enfrentamos um Santos que está na situação que está, um Náutico, um Aliança. Gente, o São Paulo estava ganhando 2-0 do Aliança no Morumbi, o Aliança empatou, o Aliança apanhou de 2-0 do Tajeres, que é o último time do grupo. Então, assim, o São Paulo não está produzindo, o São Paulo está evoluindo. Classificou na Libertadores, para mim, ótimo, não fez mais que a sua obrigação naquele grupo. Só faltava eu ter que soltar rojão agora. Ganhou no Morumbi do Grêmio? Ótimo, porque teve gente que comemorou o empate no último minuto como heróico contra o Libertad no Morumbi com 60 mil torcedores. O que o São Paulo tem entregue, senhores, é pouco demais para São Paulo Futebol Clube e para tudo aquilo que a gente imagina que o São Paulo tenha que ter na sua vida, que são as possibilidades de conquista. O torcedor são paulino não pode diminuir o seu sarrafo de pressão, né? O seu sarrafo de exigência, o seu sarrafo de cobrança. Porque o time é limitado, porque o treinador é burro, porque o diretor de futebol é incompetente, porque o presidente é falastrão. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E por isso a gente continua combatendo. Vitória, ufa, maravilhosa do São Paulo Futebol Clube, que sobe 3 pontos na tabela e deixa a gente ali também por um tempo fora daquele risco terrível que é estar ali embaixo. Tá bom, meus irmãos? É isso daí. Agora, se tivesse ganho bem do Náutico no Morumbi, terça-feira lá em Recife, poderia jogar tranquilamente. Mas não, a gente sabe que o bicho vai pegar lá e o São Paulo tem que ir com força máxima. Grande abraço aos irmãos, obrigado aí pela parceria de sempre, pela participação de sempre aqui no canal. Grande domingo a todos, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.